Gênesis capítulo 8, verso de número 15 ao verso de número 22. Vamos ler novamente, em seguida nós teremos a exposição do Evangelho. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, e de ave da tarde, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu um suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto dura a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Irmãos, nós temos aqui o segundo texto do capítulo de número 8. A primeira perícope foi do verso 1 ao verso de número 14. A segunda que temos é do verso 15 ao verso de número 22. Então, alguns detalhes antes de ir para o texto eu vou querer notar aqui diante dos irmãos. A primeira é que esse texto, do verso do número 15 ao verso do número 22, ele tipicamente ele não tem o início no verso 15, mas a indicação dele está no final da primeira perícope do capítulo 8, que termina no verso de número 14. Pois é ali no verso de número 14 que, aliás, é até ali ao verso de número 14 que nós temos uma ordem do Senhor para que fosse lançada fora da arca um animal, uma pomba, para que o homem pudesse perceber que as águas que haviam pairado sobre a terra, se elas haviam declinado, e novamente ocorresse na terra aquilo que está registrado em Gênesis 1, a separação da parte molhada da água da parte seca. E é interessante é que Noé solta a pomba e ela, dessa vez, ela não retorna. A indicação do texto é que ela, literalmente, ela pousa na terra. Veja, na pregação de domingo passado, pela manhã, eu fiz com que vocês percebessem que nós só temos um outro registro desse fato, registrado no Evangelho de Mateus, quando o Espírito Santo, em forma de pomba, ele pousa sobre Cristo. Veja, aqui ele pousa sobre a terra, o elemento primordial do qual o homem fora feito. E mais uma vez nós temos aqui a expressão de Deus dizendo assim: um sinal de que eu tenho pacto convosco é que assim como a pomba pousa sobre a terra, o Espírito Santo pousa sobre Cristo. Então nós temos uma indicação textual muito clara, é que o homem saindo da arca juntamente com a sua família e trazendo consigo todos os animais puros e impuros que o Senhor ali o preservou, veja, a ordem paira novamente: esse homem deve povoar toda a terra, e todos aqueles animais devem se multiplicar de maneira tal para que Deus possa ser servido. Então veja, a primeira parte desse texto vai do verso 15 ao verso número 19, a ordem de Deus para que o homem povoe a terra. Agora, por que causa nós habitaríamos sobre a face da terra? Veja, o verso 20 começa dizendo o seguinte: e Noé, portanto, começou a adorar ao Senhor, fazendo-lhe um altar. Então veja, do verso 20 ao verso 22, nós entendemos o motivo pelo qual nós fomos tragos à existência. Eu repeti aqui para vocês aquela famosa frase do Dr. Martin Lloyd Jones. Dr. Martin Lloyd Jones, refletindo sobre o porquê o homem habitar sobre a face da terra, ele diz algo basicamente dessa forma. Ele diz assim: se eu fosse um réptil, eu rastejaria pelos recônditos do
do globo, pelos recônditos da terra, para descobrir aquelas coisas que me são ocultas aos olhos. Mas ele diz também: mas se eu fosse uma ave, como águia, sobrevoaria acima das nuvens, para observar toda a beleza da criação. Mas ele continua e diz assim: perante o espelho, me deparo com a notícia de informação: eu sou um homem. Veja, ele não é um réptil, não é uma ave, ele é um homem. E qual é o dever de um homem? Ele diz: adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Então esse é o motivo maior pelo qual nós somos chancelados sobre a face de toda a terra. Então esse texto aqui ele é dividido em duas seções. A primeira vai do verso de número 15 ao verso de número 19. A segunda do verso 20 ao verso de número 22. Do verso 15 ao verso de número 19, nós temos o pacto, Deus e o homem. E nesse pacto que Deus faz com o homem, eis a ordem: sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos, e a mulher e as mulheres de teus filhos. Nós temos aqui um cumprimento pactual, um cumprimento da aliança. Deus declara para o homem: é momento agora da arca ser decididamente aberta, para que um total de 8 pessoas sejam dela tirados. E o momento exato é estipulado por Deus. Deus diz assim: por causa que a pomba não veio, a terra está seca, e é o momento então que vocês possam sair deste local. Então veja, o mesmo Deus que selou a arca para que o homem fosse preservado, é o mesmo Deus agora que tira o homem da arca para que a humanidade mais uma vez fosse descoberta. E é interessante isso, irmãos, porque veja, a humanidade só é descoberta a partir do momento em que a arca é deslacrada, o seu lacre é quebrado. Assim como a humanidade mais uma vez é apresentada diante da face de Deus, a partir do momento em que a igreja sai para fora para proclamar o Evangelho que é naturalmente revestido da graça do Espírito Santo. Aliás, o título igreja, da palavra grega eclesia, significa chamados para fora. Nós somos chamados para fora por um momento clássico, para que com a graça de Deus possamos diante dos homens pronunciar as verdades do Evangelho. Sem essa graça de Deus proclamada aos homens pelo Evangelho, todos nós estaríamos decididamente perdidos. Mas o Senhor declara para Noé e sua família: saiam da arca. E o texto bíblico vai dizer do verso 17 ao verso de número 19 que sai da arca justamente aqueles que foram preservados dentro dela. O Antigo Testamento traz para nós como se fosse uma linguagem um tanto quanto figurada, mostrando, por exemplo, para nós que só estaria protegido ou guardado diante da morte, das densas águas do dilúvio, aqueles a quem, portanto, Deus selou. E nós podemos ver isso, por exemplo, quando Deus tira Israel do Egito e os coloca no deserto. Veja, assim como Deus em providência guardou Noé e a sua família dentro da arca, em providência também Deus fez com que todo o povo de Israel, uma multidão aproximada de 2 milhões de pessoas, fossem preservados no deserto. Uma pergunta que fica intrigante é: como podem serem preservados no deserto, uma vez que, diferentemente do dilúvio, ali há escassez de água, e tal qual o dilúvio, ali não há fartura em nenhum alimento? Nós podemos entender, irmãos, que entre o verso de número 15 e o verso de número 19, há uma doutrina aparente aos nossos olhos, chamada de providência. Deus sustenta com vida aqueles a quem Ele chama para si. Então, assim como Ele manteve com vida Noé, manteve com vida os filhos de Israel no deserto.
E isso para nós, de certa maneira, é impactante. Porque quando nós olhamos para a nossa situação moderna, nesses tempos em que vivemos, às vezes nós nos encontramos em agonia, fazendo-se perceber a nós, aos que ao nosso lado estão, que a nossa vida pode estar caótica e que nós corremos o risco de, às vezes, até pensarmos em não poupar a nossa própria vida. Nos esquecemos, por exemplo, da providência de Deus, que não somente guarda o seu povo, mas os sustenta. A arca não somente serviu para preservar em vida Noé e os seus filhos, sua esposa e suas noras, mas também, como durante todo aquele tempo Deus os preservou. Será que nenhum crente jamais se perguntou como Deus preservou com vida os filhos de Israel? 2 milhões de pessoas que andaram peregrinando ali no deserto. Da rocha brotou água, do céu veio o pão, veio o maná. Deus preservou em vida o seu povo. Agora, ainda hoje nós somos preservados. Se engana você que é o seu trabalho que coloca o pão em sua casa. Sim, o seu trabalho coloca o pão sobre sua despensa, mas até isso é um sinal da boa providência de Deus. Se nos faltasse, por exemplo, o fôlego de vida, as nossas famílias estavam em fracasso. Agora, sabendo dessa verdade ímpar, que Deus nos preserva, fazendo com que a nossa vida seja poupada e que tudo ao nosso redor possa ir minimamente bem, o que nós devemos fazer? Ao sabermos dessa notícia de que o Senhor nos preservou, a nossa saúde, ainda que um tanto quanto debilitada, permite-nos que nós possamos ir bem, o que nós devemos fazer? É a segunda mensagem que está do verso 20 ao verso número 22. O verso 20, vendo Noé, a providência de Deus em poupar-lhes a vida, vendo Noé que o Senhor os manteve, os sustentou, veja o que diz o verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Talvez você não perceba, mas o verso 20 tem conexão com o verso número 15. No verso 15 diz assim: e falou Deus a Noé. Então veja, nós temos Deus tratando com Noé. De que forma Noé trataria com Deus? E aqui eu tenho que me lembrar daquele capítulo 3 do livro de Gênesis, capítulo 4 do livro de Gênesis. Nós temos de um lado os 2 filhos de Adão, Caim e Abel. Se de um lado nós temos Caim oferecendo culto impróprio a Deus, nós temos do outro lado Abel oferecendo a Deus o que lhe é devido. Animais são sacrificados e daquele culto o Senhor se agradou. Noé aqui não olha para o seu pai Adão para ir à árvore, mas Noé aqui olha para Deus e sacrifica animais. É mais uma vez um símbolo, um selo e um sinal do pacto. O verso 20 diz: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Animais foram abatidos, não para mostrar a dureza de Noé, mas para mostrar a vileza do seu coração. Por que é que o sangue aqui sobre o altar é derramado? Noé sabe que ele e os seus parentes, todos eles, ainda que poupados por Deus, são pecadores, e que eles necessitam de Deus para que suas almas em vida sejam deliberadamente preservadas. Veja, Deus se preocupa com o corpo, com o físico de Noé e de seus parentes, mas Noé aqui se preocupa com a sua alma, e portanto ele vai se dirigir a Deus, e quando faz o holocausto é como que um pedido de perdão pelos seus pecados. E é dessa forma que nos dirigimos a Deus, irmãos. Nós tornamos a vir à igreja
para dizermos assim: Senhor, nós precisamos de Ti. Não somente obrigado pelo pão que o Senhor nos coloca à mesa, mas nós precisamos de Ti, porque somente o Senhor nos perdoa pecados. Há tempos atrás alguém me fez essa pergunta: pastor, por que eu preciso ir à igreja? Dentre algumas respostas que eu pude dar para aquele pobre pecador, por que ele precisa ir para a igreja? Entre elas estava aquela que dizia: porque nós somos pecadores e nós precisamos de Cristo. E quando nos reunimos com a comunidade do pacto, essa comunidade, a comunidade da aliança, esta comunidade, nós dizemos a Deus: perdoa os nossos pecados, revela-nos a nós a Tua vontade. Nós cultuamos a Deus e dizemos como Martin Lloyd-Jones disse: eu sou um homem e portanto devo adorar ao Senhor. E a segunda expressão, gozá-lo para sempre. É esse o motivo que você vem à igreja, para que você possa gozar de Deus e gozá-lo para sempre. Agora, deixa eu abrir um espaço aqui e lhe dizer algo interessante. E aqui eu já concorro ao final. O aviso já soou, né? Veja, se todos nós concorremos para Deus, ou devemos concorrer para Deus, o santo dia se torna também revelador para nós. Quantas vezes nós não nos preocupamos com os nossos afazeres domésticos e semanais e trocamos a adoração ao Senhor por atividades do nosso dia a dia? Ele é revelador para nós, irmãos, porque diz a quem nós estamos servindo. Se você vem para o culto, se você vem para a adoração com o coração pronto e sincero para adorar ao Senhor, isso revela quem é o seu Deus. Mas se você vem para o culto se preocupando com o dia de amanhã, isso também revela quem é o seu Deus. Portanto, quando participamos do culto e a forma como participamos dele, revela quem nós estamos servindo. Se ao Deus dos céus que preserva a nossa alma, ou se ao Deus que está dentro do nosso bolso, que nos ilude, pensando que Ele é o que nos sustenta, mamon, o dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que o seu trabalho é dispensável, mas muito se revela como o nosso coração se presta a se dignar diante de Deus. Com que nós nos preocupamos quando vemos, quando participamos, quando estamos no culto? Quem é o Deus que nós servimos? E eu encerro aqui com aquela palavra da qual disse Cristo: porque aonde estiver o nosso coração, ali estará a nossa recompensa. Porque onde estiver o nosso coração, ali conhecemos quem é o nosso Deus. E isso é revelador. Noé, portanto, ao sair da água, com a sua família e os animais que lá estavam, o seu primeiro ato foi se colocar diante de Deus e servi-lo para sempre. Que essa seja, irmão, que essa seja, cristão, o ponto focal e máximo do seu coração. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, encerrando este momento de culto e se preparando aí para a nossa escuta.